aquele ranço, num passe de mágica, vai subir. Querem ver como é que funciona? Eu trouxe alguns exemplos. Antes mesmo de começarmos a governar, tivemos que buscar os recursos para cobrir o rombo bilionário deixado pelo governo anterior. Sou obrigada a concordar. Afinal de contas, depois de 8 anos no vermelho, o governo anterior deixou um superávit de 54 bilhões de reais. Imagina o desafio que é iniciar um mandato tendo que buscar recursos para cobrir o rombo que é um superávit. O salário mínimo voltou a ter aumento acima da inflação. Outra coisa muito boa pra gente falar, porque depois da prometida valorização, finalmente saiu um aumento digno do salário mínimo e o brasileiro pôde contar com R$18 a mais do seu salário. Porra! Aprovamos a igualdade salarial entre mulheres e homens. Essa conquista é inédita, tanto que a lei da igualdade salarial ela já existe desde 1943. Reforçamos o SUS. A farmácia popular está de volta. E a farmácia popular voltou bombando, hein? Com um corte de 292 milhões em 2024. Melhor? Impossível, né? Ampliamos os recursos para as universidades. O que é inegável, convenhamos, né? Exemplo disso é a Universidade Federal da Bahia, que teve um corte de 13 milhões no orçamento. Esses recursos foram tão bem aceitos pelas universidades que várias delas pelo país entraram em greve como forma de agradecimento. A proteção do meio ambiente voltou a ser prioridade. Esse é outro tema que deixa a gente muito aliviado. Começamos o ano de 2023 com um recorde de desmatamento no Cerrado e o segundo pior índice na Amazônia. E não ficou por aí. Esse ano seguimos batendo recorde, dessa vez de número de queimadas na Amazônia desde 2007. Isso é um feito a ser celebrado. Resgatamos as políticas de proteção dos direitos das mulheres, do povo negro, dos indígenas, das pessoas com deficiência e LGBTQIA+. Para quem não percebeu, as políticas de proteção às mulheres já têm surtido efeito. Prova disso é que o Brasil registrou o maior número de feminicídios desde que esse crime foi tipificado. Os negros também têm tido um olhar muito atento desse governo. O resultado é que em 2023 nós tivemos um aumento de 127% nos casos de racismo. Finalmente um governo atento a isso. Os Yanomamis também receberam a visita do presidente no início do mandato, que declarou estado de emergência para o cuidado dos Yanomamis, e o resultado desse compromisso é que depois de um ano subiu o número de mortes dos indígenas. Não tem como negar que esse governo entrega o que promete. E a comunidade LGBT não ficaria de fora das pautas prioritárias do governo, e a gente pode ver que em 2023 tivemos um aumento de 42% dos assassinatos de LGBTs. Eu não me lembro de ter visto um governo com tanta eficiência, tanta preocupação e tanto amor por sua população. Não abrirei mão da responsabilidade fiscal. Sério, quer presidente melhor que esse? No primeiro semestre de 2024 nós tivemos um rombo de 68 bilhões. E considerando os juros da dívida, o déficit nominal desse governo já bateu o recorde de mais de R$1 trilhão. Olha, isso é para poucos. Aprovamos uma reforma tributária que vai descomplicar a economia e reduzir o preço dos alimentos e produtos essenciais. Essa eu tive que deixar por último. Com a aprovação da reforma tributária, o Brasil pode ter o maior imposto de valor agregado do mundo. Vai dizer que essa também não arrepia vocês de orgulho? E aí, faz ou não faz sentido? Quando a gente saca a lógica do discurso do presidente, é só mudar a estratégia que fica tudo mais fácil. E confesso que até um tiquinho mais divertido. No meio de tanta desgraça, né? Experimenta vocês aí também.